intercede e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Atende, Senhor. Mas atende conforme a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Pedidos estão sendo feitos também na live. Atende, por favor, Senhor, conforme a tua vontade, para a tua honra e tua glória. Que nós possamos ser gratos pelas maravilhas que fazes a todos nós em nossa vida, com nossa família, em nosso lar. Nós vamos agora abrir a Bíblia e mais uma vez precisamos ouvir a tua voz falando conosco. Mais uma vez clamamos que o Espírito Santo fale conosco, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Que o homem não fale nada, que a voz do homem seja silenciada para ouvirmos a tua. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, vamos para a palavra de Deus. Você pega agora a sua Bíblia e nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. Tá bom? Eu fiquei aqui meio perdido com a notícia da criança. Criança é criança, né, gente? Mas Deus sabe. Deus há de agir e Jesus está voltando para nos livrar de todo esse sofrimento. Vamos lá então. Vamos continuar a nossa série confirmando as profecias. A maior profecia de tempo, parte 3. Abre sua Bíblia em Daniel, capítulo 8, capítulo 9. E essa minha tosse é interessante. Vou até confessar para você. Não tuço o dia inteiro. Tossezinha aqui, outra ali. Fizemos o culto em família, sem tosse. Tivemos um lanche sem tosse. Sentei para pregar, veio a tosse. Se você não se incomodar com a tosse, eu vou continuar tossindo e pregando. Não vou desistir, não. Maior profecia de tempo, parte 3. O método de interpretação profética. Né? Nós somos historicistas. Você não aguenta mais ouvir eu falar isso, né? Historicista. Porque nós entendemos, compreendemos, interpretamos a profecia junto com a história. A tabela de conversão. Quando chegar no Apocalipse tem que ter, hein? É bom salvar isso aí, porque depois vai precisar dessa tabelinha de conversão. E vamos lá, Daniel 8, do verso 11 ao verso 14. O chifre pequeno engrandeceu até o príncipe do exército, tirou o sacrifício diário. O lugar do santuário foi deitado abaixo, o exército foi entregue, né, nas suas mãos, deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. E aí dois anjos conversando, um fala com o outro, nós descobrimos que um deles é o anjo Gabriel, e ele pergunta, até quando dura essa visão? Até quando? E o outro disse, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aí Daniel capítulo 9, verso 25, diz o seguinte, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então nós descobrimos o acontecimento inicial da profecia. Houveram 3 decretos para edificar. Para edificar e restaurar Jerusalém, somente o decreto de Artaxerxes, 457 a.C., o decreto de Ciro, o decreto de Dario, são decretos parciais. O decreto completo de restauração, de reconstrução da cidade, do país, da cidade de Jerusalém, é o de Artaxerxes, no ano 457 a.C. Então eu sei quando começa a profecia, e há também a profecia do verso 24 de Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27, tem a famosa profecia que nós já estudamos, a profecia das 70 semanas. 70 semanas estão cortadas, separadas, portanto, da grande profecia. E aqui está um gráfico para você olhar. Separadas da profecia, 70 semanas estão separadas sobre o teu povo. Portanto, as 70 semanas ele é único e exclusivamente para o povo judeu. Começa no ano 457, com o decreto de Artaxerxes, né? As primeiras 7 semanas, porque ele é dividido em 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Essa uma semana, a última semana, ela é dividida, porque no meio da semana acontece alguma coisa especial.
Então, nas 7 semanas, nos 49 anos, do ano 457 ao ano 408, é feita a reconstrução, inclusive com o cumprimento da profecia de Daniel 9, que diz que seria a reconstrução com tempos angustiosos. E foi angustioso reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros, o templo, a cidade. Devido à perseguição, você já pode ler isso no livro de Esdras e Neemias. Depois vem um período de 434 anos, que são as 62 semanas, de salvação ainda ao povo judeu, porque é uma profecia determinada sobre o teu povo. Para ser salvo naqueles dias, o indivíduo deveria ser circuncidado e tornar-se judeu, porque a salvação naqueles dias era para os judeus. Tá? No ano 27, começa a última semana, se você fizer as contas. Aí tem as datas, mas você pode fazer as contas. Daqui a pouco eu vou dar um detalhe para você, porque se você fizer as contas, talvez esteja dando aí 26 ou 28 26 na sua conta, porque você está errando um detalhe, um único detalhe. Não existe ano zero. Um antes de Cristo, ano zero. Não tem ano zero. Um antes de Cristo, um depois de Cristo. Nos números tem zero, no ano não tem zero. Então, quando você vai fazer as contas, você conta antes de Cristo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Aí erra, porque não tem ano zero. Um antes de Cristo, um depois de Cristo. Aí no ano 27, Jesus é ungido, né? O Christos, o Messias, o ungido. E aí Jesus tem um ministério de 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, ou seja, no meio da semana, Jesus morre. No ano 31, Jesus morre, é crucificado, e ali se cumpre a profecia, nós estudamos. Ele traz a justiça eterna, ele dá fim aos pecados, ele expia a iniquidade, conforme o verso 24 de Mateus capítulo 9. E é também conforme o verso 27, que diz que ele faria uma aliança com muitos. Na metade da semana, cessaria o sacrifício, foi a morte de Jesus. Mas porém, sobram 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio continuam até o apedrejamento de Estevão. E quando Estevão é apedrejado, ao lado dele está um homem chamado Saulo. E Saulo, então, começa o seu ministério. E com o apedrejamento de Estevão, a salvação termina o período determinado, separado, cortado para o povo judeu. Tá? Termina. E aí a salvação é para todos os homens, não é necessário mais circuncidar, você não precisa ser circuncidado mais para ser salvo, você precisa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Então ali vai o evangelho para os gentios e termina a profecia das 70 semanas. Ela sendo exata, como ela serve como selo garantia da grande profecia. Tá bom? Então, aqui você continua agora o gráfico e há um período de 1810 anos. Se você somar 1810 mais os 490 iniciais, vai dar 2.300 anos. E o evangelho, então, é pregado para todo mundo, e aí você vai terminar numa data que nós vamos estudar, então, nessa noite. Aqui um gráfico agora sem os desenhos, que eu acho que facilitam um pouco você ver os cálculos ali. Então, começa em 457, 7 semanas, 62 semanas, a última semana, a divisão, a morte de Jesus, 3 anos e meio para um lado, 3 anos e meio para o outro, tá? No ano 34 se encerra, se você fizer 457 mais 34, por isso que eu falei que tem que ter uma calculadora, 457 mais 34 dá 490 anos. Por quê? 457, 56, 55, 54, 1, 2, 3, 34. Soma 34 com 457, 490. Pastor, mas se eu somar 457 com 34, dá 491, mas não tem o ano zero. Você tira 490 anos. Tá? Então é o selo da profecia. Você pega, são 2.300. De 2.300 você tira 490, sobra 1.810. Então faltam 1.810 anos para fechar a profecia conforme Daniel.
conforme a profecia que nós lemos em Daniel, no capítulo 8, verso 14. 2.300 tardes e manhãs, o santuário é purificado. Tá? Quando você soma esses 1810 ao ano 34, 1810, né? 1810 ao ano 34 vai dar o ano de 1844. Alguma coisa tem que ter acontecido em 1844, nós temos que saber o que aconteceu e entender o que significa purificação do santuário. Vamos em Levíticos? Abra sua Bíblia, Levítico, porque santuário, quando fala em santuário, você tem que pegar o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É muito importante estudar esses livros. Ah, mas os livros são chatos. Não são chatos, não. São importantíssimos para você entender as profecias. Levíticos 16, verso 29, diz assim. Levítico 16, 29. Isso vos será estatuto perpétuo. Guarda aí. Perpétuo, eterno. No 7º mês, calendário judaico, não o nosso calendário gregoriano, calendário judaico. 7º mês, 10 dias do mês, afligireis vossa alma, nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Portanto, guarda essa data. 10º dia do 7º mês. Anota aí. 10º dia do 7º mês. O que acontece? É o dia anual da expiação. É o dia anual da purificação do santuário. Tá? No calendário gregoriano, 10º dia do 7º mês é 10, certo? De julho. Mas você tem que olhar no calendário judaico. No calendário judaico, o 10º dia do 7º mês, ele é 22, 23 de outubro do nosso calendário. Tá? O 7º mês do calendário judaico é o mês de Tishri. Então, no 10º dia de Tishri equivale no nosso calendário a 22 de outubro. Mas por que essa diferença? O nosso calendário é o calendário gregoriano, montado em cima das festas pagãs de solstício de inverno. E o calendário judaico, ele começa na contagem da Páscoa, na saída do povo do Egito. Então são calendários diferentes. E a Bíblia apresenta o calendário judaico, não o calendário gregoriano, para você saber qual que é o dia anual da expiação. Então eu sei que em 457 começa o período, né, é o decreto de Artaxerxes, é uns nomes complicados, para a restauração do santuário da cidade de Jerusalém e do templo, e você conta 2.300 anos de 457, vai dar 22 de outubro, porque é o dia da expiação de 1844. Se você somar 1844 mais 457, dá 2.300. Não, pastor, dá 2.301. Já disse para você, não tem ano zero. Tira um aí, 2.300 anos. Então começa 457, 2.300 anos depois, 1844, 10º dia do 7º mês, por volta de 22, 23 de outubro, aconteceu alguma coisa. Vamos deixar agora a data e o acontecimento e vamos entender alguns detalhes sobre o santuário. Êxodo capítulo 25, verso 40, eu escrevi o texto para você. Deus diz assim para Moisés: atenta, pois, está falando sobre a construção do santuário, do tabernáculo no deserto. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Deus apresentou um modelo, algo existente, Deus apresentou a Moisés. Moisés não inventou o tabernáculo. Deus tinha um modelo que ofereceu a Moisés. Que isso fique claro na sua mente. Tá? No livro do Apocalipse está cheio, e nós vamos para o Apocalipse posteriormente, cheio de detalhes do santuário celeste. Santuário celeste. Pega a sua Bíblia que eu vou mostrar um para você, que é o nosso próximo estudo. Eu vou mostrar só uma citação, que é o nosso próximo estudo,
quando fala sobre os 7 selos. No capítulo 8, no verso 3, diz assim: veio outro anjo, ficou de pé junto do altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Veja, um altar no céu, incensário, móveis, equipamentos idênticos ao santuário terrestre apresentado em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então o Apocalipse apresenta móveis, compartimentos celestes. Alguns irmãos nossos de outra fé não gostam que diga que há um santuário no céu, mas a Bíblia tem textos claros que dizem que Deus habita num santuário no céu. Há um santuário, há um tabernáculo, há um original, de onde foi feito o modelo para Moisés. Tá bom? Olha o que diz Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Novo Testamento. Vou sair um pouco de Levíticos e vou no Novo Testamento para mostrar para você. Olha só. Hebreus 8, verso 1 e 2. Ora, o resumo do que temos dito é que nós temos um sumo sacerdote. Essa é a linguagem de Levítico. O sumo sacerdote está lá em Levítico, só que agora Hebreus apresenta um verdadeiro sumo sacerdote que está no céu sentado à destra direita do trono da majestade, ministrando no santuário. Então há um santuário no céu, não tem como arrancar isso do livro de Hebreus. Há um santuário no céu, verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Há um tabernáculo construído no céu, um verdadeiro santuário com um sumo sacerdote que está atuando ao lado direito do trono da majestade. Esse santuário foi fundado pelo Senhor, diz a Bíblia, e não por homem. O santuário do deserto, que é uma cópia, foi construído por homem, por Moisés, Arão, pelos levitas. O do céu, diz a Bíblia em Hebreus, foi construído pelo Senhor e não por homem. Então há um santuário no céu. Hebreus 9, 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Portanto, há um santuário, há purificação no céu, com sacrifício melhor do que era neste santuário da imagem, que era o santuário do deserto. O santuário do deserto era o santuário feito e o sacrifício era realizado com cordeiros, com bois, com bodes. O santuário celeste, o sacrifício foi, as coisas foram purificadas, os homens foram perdoados com um sacrifício melhor. Por quê? Porque foi o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui tudo bem? Vou voltar aqui para falar com você. Você está me entendendo? Está claro na sua mente? Você viu em Hebreus, existe Apocalipse, Hebreus, existe um santuário no céu. Não adianta espernear, dizer, não tem. Isso é coisa dos judeus no deserto. Não. Existia um tabernáculo no deserto, que era modelo, cópia, e existe algo no céu. Não é o templo de Salomão, nem de Herodes, nem de Zorobabel, que é o modelo. Era o tabernáculo que era modelo. Tá certo? No céu há algo superior. Então vamos continuar. 2.300 tardes e manhãs. Voltei agora. Começa em 457, termina em 1844. O que diz a profecia? Daniel, abre aí, pega a Bíblia aí. Daniel capítulo 8, verso 14. Daniel 8, 14. A maior profecia de tempo da Bíblia. Até, e você pode entender esse até como depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será
purificado. Mas como é que se purifica um santuário? Veja, em 22 de outubro, no céu, há a purificação do santuário com uma nova fase da obra de Cristo. Cristo é o sacerdote, o sumo sacerdote, é também o Cordeiro, mas ele tem uma obra de salvação realizada neste santuário, descrito em Hebreus, e você viu em Hebreus 9, que é um sacrifício superior, tá? Há um sumo sacerdote, igual você viu em Hebreus 8, atuando na salvação humana, está lá no céu. Enquanto aconteceu isso no céu, na terra, algo aconteceria em 1844, no final de 2.300 tardes e manhãs, haveria a purificação. Mas como que se purifica algo lá no céu? Através de Jesus Cristo. E aqui na terra, uma igreja remanescente que restaurasse as verdades da Bíblia. Precisaria haver um movimento, não uma religião, mas um movimento para pregar o Evangelho e restaurar verdades bíblicas perdidas. Vou dar exemplo a vocês. Confessar pecados a Deus e não ao homem é uma verdade perdida. Outra verdade perdida, que alguma igreja, algum movimento religioso precisaria pregar aqui na terra, uma outra verdade perdida. Quem morre não vai para o céu, não vai para o purgatório, não vai para o inferno, não reencarna, descansa até a volta de Jesus. Para a ressurreição, uma outra verdade perdida. Uma outra verdade perdida, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você não deve destruí-lo com álcool, com droga, com alimentos impuros. Uma outra verdade perdida, a verdade da profecia. A verdade da profecia, entendendo a profecia, as datas da profecia. Uma outra verdade perdida, Deus é o Criador. O homem não veio de nenhum outro ser. E aí não precisa ser do macaco, pode ser de um rato, de um camundongo, de um canguru. Não, ele foi criado por Deus, é uma outra verdade perdida. Uma outra verdade perdida, o sábado é o selo de Deus, a marca de Deus. Alguns querem dizer, não, o selo de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente de Deus, é um dom de Deus ao homem, é um presente dado ao homem. Quando ele aceita Jesus Cristo, ele e os dons que ele traz junto. Ele é o companheiro, mas a marca, conforme Ezequiel, o selo, conforme Ezequiel 20, 12, 20 e 20, é o sábado. E é necessário que surja alguém que pregue esta verdade. No lugar santo, o sacerdote trabalhava todos os dias, era o sacrifício contínuo, lembra? 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, 9 da manhã, 3 da tarde. Ele oferecia a ovelha, o sacrifício do cordeiro, levava o sangue lá dentro, espargia no altar, nas pontas do altar, lá no altar de incenso, mas ele não entrava no Santíssimo, havia uma cortina. Quantas cortinas haviam no tabernáculo? 2 cortinas, 2 véus. O primeiro do pátio para o lugar santo, o segundo do santo para o Santíssimo. No lugar santo estava a mesa com os pães da proposição, não é preposição. Preposição é da língua portuguesa, proposição. Tá? Existia também o castiçal com as 7 lâmpadas, existia o altar de incenso. Esses eram os móveis do lugar santo. Todos os dias os pecados eram acumulados no lugar santo. E aí, uma vez por ano, no dia da expiação, o santuário ele era purificado. E nós já estudamos. Eram 2 bodes, era feito um sorteio, um era sacrifício, um era morto, e ele entrava com sangue, e ele ia agora no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, com a tampa chamada propiciatório. Dentro da arca estava a tábua dos 10 mandamentos e um vaso, um vasilhame com o maná. E ele entrava lá no lugar onde Deus estava, a manifestação da glória de Deus. O nome que se dá é Shekinah, e ele entrava lá dentro,
Antes dele entrar no altar de incenso, se queimava muito incenso, tá certo? Ele entrava com um incensário, soltando fumaça, para deixar tudo nublado, uma neblina. Por quê? Porque se ele visse Deus, ele morria. Se ele tivesse pecado, ele morria. Flávio Joséfo disse que ele tinha sinos e uma cordinha amarrada no pé. Porque se ele morresse, o pessoal não tinha como entrar, eles tinham que puxá-lo para fora. Então o sumo sacerdote entrava com uma vasilha de sangue no meio da fumaça e eles ficavam escutando o sininho da roupa do sumo sacerdote. Blim, 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 blim. Ele andando, ele ia lá, espargia, respingar, colocava o sangue ali. E aquele era um ritual de perdão, de purificação. O ritual de purificação, ele é um ritual de julgamento. Porque quando o povo era purificado, ele era perdoado. Para ser perdoado, você tem que ser julgado. Como é que diz que você é inocente? Você tem que ser julgado e declarado inocente. Então, no momento da purificação, lá no lugar santíssimo, Deus julgava o povo. O 10º dia do 7º mês era um dia de julgamento. O povo era julgado e declarado inocente. E o santuário era purificado. Então, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Haverá um julgamento e será decretado que são inocentes. Era isso que acontecia no 10º dia do 7º mês. Do ano 31, quando Jesus ressuscita e sobe ao céu, até o ano 1844, Jesus atuou como sacerdote. Por que sacerdote? Porque ele atuou como um advogado nos defendendo. A partir de 1844, Jesus muda de função. Ele passa a ser um sumo sacerdote, porque começa o processo de purificação do santuário. Mas o santuário não é a terra. O santuário está no céu. E Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele atua como sumo sacerdote julgando. Então, falando num linguajar bem simples, em 1844 começou o juízo investigativo. Desde Abel, o primeiro que morreu, começou o julgamento de todos os seres humanos para dar-se o veredito final, os que estão salvos e os que não estão salvos. No céu, uma nova fase, Jesus passa a atuar como sumo sacerdote. E aqui na terra, eu já disse a vocês, tem que surgir a igreja remanescente que restaura as verdades bíblicas. Essas verdades estão em Apocalipse 14. Aqueles que assistiram o sermão sábado à noite, no final do Caleb, já ouviram. Então eu não vou repetir. Ah, mas eu não assisti, pastor. Então, Apocalipse 14, aqui estão as verdades. Eu vou resumi-las para você. Apocalipse 14, de 6 a 12. Volto aqui, ó. Essa igreja remanescente, restaurando as verdades, está restaurando as verdades de Apocalipse 14, de 6 a 12. Vamos lá, verso 6. Outro anjo voando, tendo um evangelho eterno. Portanto, este movimento prega evangelho, prega o nascimento, morte, ressurreição de Jesus Cristo, que é o evangelho. Prega a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua, a todo o povo, dizendo, e aí verso 7, temei a Deus, dai-lhe glória, chegada a hora do juízo. 1844 começou o quê? Juízo. Apocalipse 14, 7 diz o quê? Que começou que há um juízo. Para a purificação do santuário é necessário o quê? Um juízo. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Haverá um juízo. Juízo de quem? O julgamento de quem? Meu e seu. Nós estamos sendo julgados. Continuando. Adorai aquele que fez o céu, adorai o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Outra coisa que essa igreja remanescente tem que pregar. Caiu a Babilônia, que engana.
que ensina adoração de imagens, que ensina que a salvação vem dos homens, que ensina que você deve confessar pecado a homens. Caiu essa Babilônia. Ela ainda existe, a Babilônia espiritual, mas ela já está perdendo poder porque ela está em julgamento e ela é culpada. E a terceira voz, o terceiro anjo diz o seguinte: se alguém adora a besta, há um poder, nós vamos estudar a besta que surge da terra e do mar. Se alguém adora a besta, recebe a sua imagem, esses não entram no céu, esses recebem um castigo. Está aqui o texto. E aí no verso 12 diz o seguinte: aqui, nesses versos do 6 ao 11, aqui está a perseverança dos santos. E como que você entende a perseverança dos santos? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Precisa uma igreja remanescente que guarde os mandamentos para que haja o cumprimento da maior profecia. E aí você sai para pesquisar, ué. O nosso método não é historicista? Então aí você entra no Google e sai procurando uma igreja que surgiu em 22 de outubro de 1844. 22 de outubro de 1844 encerra o grande período profético. Eu já entendi o que acontece no céu, na terra tem que surgir um movimento de pregação do evangelho. Sai caçando. Simples. Não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Nosso método é historicista. Sai procurando. 22 de outubro é a data. O que é que aconteceu em 22 de outubro? Eu vou facilitar para você. Apocalipse 10, primeiro, Apocalipse 10, do verso 8 ao verso 10, diz assim: ouvi uma voz vinda do céu. Estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que está aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar, sobre a terra. Fui, tomei, pedi que desse o livrinho, e ele me disse: toma e come. Amargo ao teu estômago, na boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, devorei. Na minha boca doce como mel. Quando chegou no meu estômago, amargo. Que profecia é essa? Como é que isso se junta com Apocalipse 14, que nós acabamos de ler, Apocalipse 14, de 6 a 12? Como é que isso se junta com Daniel? Eu vou contar para você. Esse homem, o nome dele é Guilherme Miller. Essa é a casa que ele morava nos Estados Unidos. Guilherme Miller estudou a mesma profecia que nós. Só que ele entendeu diferente de nós. Ele entendeu que o santuário a ser purificado era o planeta Terra. E ele entendeu que Jesus voltaria para purificar a Terra no dia 22, 23 de outubro de 1844. E ele saiu pregando isso. E muitas pessoas aceitaram. É chamado movimento millerita, o movimento de Guilherme Miller. E as pessoas aceitaram o movimento millerita e se prepararam para a volta de Jesus, venderam suas propriedades, se ajeitaram para ir para o céu 22 de outubro de 1844. Essa é a pedra da tristeza, a pedra do desapontamento. Foi nessa pedra que na noite de 22 de outubro, de 22 para 23, eles passaram a noite ali esperando a volta de Jesus. E Jesus não veio. A pregação era linda. O que o livrinho dizia era lindo, na boca era doce como mel. Quando caiu no estômago era amargo, porque Jesus não veio. Do grupo millerita surgiram 3 grupos. Um ficou marcando data e se dissolveu, porque Jesus ainda não veio. Um outro grupo se revoltou e disse: olha, nós não queremos saber dessa conversa de volta de Jesus, nós não queremos saber de Bíblia, nós não queremos saber de Deus, e se afastaram. E um pequeno grupo disse o seguinte: vamos estudar. Tem alguma coisa que nós não entendemos. Não pode ter sido só um erro, um detalhe. Tem que ter alguma coisa. E eles foram para cima, com Bíblia na mão, joelho no chão, estudando a palavra de Deus. E nesses estudos, passaram por Hebreus, que nós passamos rapidamente, mas eles passaram demoradamente. Passaram por Apocalipse. E perceberam que há um santuário no céu. E que o final da profecia ocorre
com o início de um julgamento celeste. Portanto, e estudando o livro do Apocalipse, eles perceberam que eles deveriam continuar pregando sobre o advento de Jesus, sobre a volta de Jesus. Não veio em outubro de 44, mas viria, conforme Pedro diz assim, não julguem que ele está atrasado, como alguns falam. Pelo contrário, ele é bondoso, não querendo que ninguém se perca, mas ele vem. Este grupo passou a pregar o Evangelho. E em 22 de outubro nasce esse grupo que não tinha o nome que tem hoje. Era somente um grupo de pessoas estudando a Bíblia e pregando que Jesus viria. Naquele local nasce esta igreja. Este grupo de pregação do Evangelho, que crê que Jesus vai voltar, que crê que aquele que há de vir virá, que crê no advento de Jesus, passou a se chamar adventista. E entre as verdades a serem restauradas, lembram das verdades? Eles passam a pregar a verdade da restauração, da guarda do sábado. Por isso, recebem o nome adventista, pelo advento, do sétimo dia, porque é uma verdade restaurada. E esta igreja vem pregando, sem o nome adventista, desde 22 de outubro de 1844, o juízo. Aqueles que estão nos acompanhando e participaram do projeto Palavra Viva, estudaram sobre o juízo, pregando sobre a volta de Jesus, estudaram sobre a volta de Jesus, pregando sobre os 10 mandamentos, Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos, estudamos. Estudando sobre o sábado, estudamos. E outras verdades. Vem restaurando. No céu, Jesus deixa de ser sacerdote e passa a sumo sacerdote. E na terra, nós estamos pregando essas verdades. Uma igreja remanescente. Remanescente. Os que fundaram esta igreja vieram de outras. Vieram da igreja metodista, congregacionalista, mas que não, por que não ficaram lá? Porque lá não aceitaram verdades bíblicas claras. O sábado, por exemplo. O sábado foi abolido, nós já estudamos muito sobre isso, não vou voltar nesse assunto hoje. O sábado foi abolido, mas aonde está esse texto na Bíblia? Não tem. Se ele foi, os mandamentos foram abolidos, então pode matar? Não pode. Pode roubar? Não pode. Guarda o sábado, não, isso não precisa. Então, as verdades enroladas, veio uma igreja remanescente, deixando tudo às claras, iniciando no final da grande profecia. Depois de 2.300 anos, tardes e manhãs, o santuário é purificado, começa o julgamento. E na terra, uma igreja remanescente, começa essa pregação. No final do julgamento, Jesus volta. Jesus está voltando. E nós estamos estudando as profecias para que você entenda que ele está voltando. O processo de pregação para a volta de Jesus, o processo de juízo, de julgamento, nós não sabemos em que pé está. Quanto tempo Deus demora para julgar uma pessoa? Quanto tempo você acha? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora? Ele começou o julgamento em 1844 e vem julgando. Quando esse julgamento terminar, Jesus volta. Hoje eu escutei aquele hino do Arauto do Rei que diz assim, que estou esperando Jesus hoje, pode ser que ele venha daqui a 2 ou 3 dias depois de amanhã, mas eu sei que ele vem, ele volta. Está vindo. Ele está vindo para buscar você, sua família. Ele está vindo para acabar com o coronavírus, com o sofrimento do homem dessa família que a criança morreu. Ele está voltando. A minha pergunta é se você está se preparando para o dia de sua volta. Porque ele vem. Ele vem. E eu, como adventista do sétimo dia, como pastor dessa igreja, eu prego a mesma mensagem. Desde que eles pregam, desde 1844. Ele vem buscar aqueles que foram selados, marcados, separados, conforme Ezequiel 20, 12 e 20, 20.
Ele vem buscar aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e por isso mantém o corpo, o templo do Espírito Santo, limpos. Ele vem para transformar a minha e a sua vida, levando a todos nós para viver com Ele nas mansões celestiais. Você está se preparando para esse dia? Pense bem nisso. Se hoje não é dia de você tomar a decisão de se preparar, de se unir, não a uma igreja. Primeiro que alguns dizem assim, a igreja adventista não é uma religião, é uma seita. E você sabe que isso é meia verdade. A igreja adventista não é, primeiro, a igreja adventista não é uma religião. Se você está pensando, não, eu sou adventista, eu sou da religião. Quando alguém pergunta que religião você é, eu sou adventista. Você não está falando a verdade. A igreja adventista não é uma religião. Mas também não é uma seita. O que é a igreja adventista? Fácil. A igreja adventista é um movimento. Um movimento. A gente usa o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia porque a palavra movimento dá a entender movimento político, movimento separatista, movimento... Então não tem como usar essa palavra. Mas é um movimento. Por que movimento? Porque ela começou a se mover em 1844 em direção à volta de Jesus. Ela prega isso, ela crê isso, ela guarda isso. Esse é o centro da nossa fé, da nossa crença. Jesus vai voltar. Isso é o que nos move. E nós somos movidos por essa fé. Por isso nós não somos uma igreja, uma religião, nem uma seita. Nós somos um movimento. Um movimento remanescente, o que sobrou. Você não vai encontrar outro movimento. Não vai. Não vai. Que ensine as verdades de Apocalipse 14, 6 a 12. Pode procurar. Pode procurar. Não tem outro. Você vai encontrar outros que guardam o sábado. Mas aí falta lá em cima o juízo. Você vai encontrar outros que pregam o juízo, mas aí faltam os mandamentos. Apocalipse 14, 6 a 12. Só o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não tem outro. Pesquise, procure, ore. Quando encontrar, é ali o seu lugar. Como você não vai encontrar, digo para você, aqui é o seu lugar. Venha e fique conosco. Feche seus olhos. Vamos orar. Bondoso Deus, que fique clara em nossa mente a tua vontade. Que a profecia que